Glória a Deus. Então essa é uma noite abençoada, noite de festa, né? Estamos celebrando a Deus pela vida do nosso apóstolo Jurandir, o pastor dessa igreja. Se você puder, abra a sua Bíblia em Jeremias. Isso é um culto de gratidão, mas é um culto de procurarmos entendermos também o que a Bíblia diz sobre os pastores, né? Graças a Deus que criaram o dia do pastor, viu? Porque tem dia de tudo, criaram o dia do pastor também. Então, se celebra-se a vida, se comemora-se a vida, e precisamos também entender que precisamos comemorar a vida dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Se você trouxe a sua Bíblia, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias capítulo 3, versículo 15. A minha tradução é a de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Amém? Todos encontraram? Povo bom de Bíblia. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Vamos repetir? E vos darei pastores, toda a igreja, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. É Deus quem está falando por boca do profeta Jeremias. O tempo é de caos, é de crise, é de apostasia espiritual. O povo tem se desviado para caminhos tortuosos, os altares de adoração estão abandonados e a idolatria campeia no meio do povo. Idolatria mistura-se com corrupção, com prostituição, com todos os níveis de pecados que você possa imaginar. E é a consequência de uma liderança frouxa, de uma liderança comprometida com o pecado. É a consequência de faltar pastores autênticos, verdadeiros, genuínos, profetas comprometidos. O povo sofre porque falta direção, falta liderança, falta pastores. E é nessa conjuntura, nessa situação, onde que parece que não há esperança nos horizontes, que o profeta se levanta como boca de Deus e faz uma promessa, que será a salvação do povo de Israel. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Então, precisamos de pastores. Pastores estão na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a partir do próprio Deus, que é a figura do pastor perfeito, é o paradigma, é o modelo do pastor perfeito. Precisamos de pastores porque são Deus é Deus quem dá pastores. Não existe fábrica de pastores. Eu concordo que todo pastor tem que ser teólogo, porque não existe médico que não se sente na faculdade para estudar medicina, nem advogado que não esteja numa cátedra para estudar direito. Você não tem coragem de colocar a sua vida nas mãos de um indivíduo que diz que é cardiologista e nunca foi para a faculdade de cardiologia. Então, na minha igreja, por exemplo, não se ordena, não se provisiona, não se ordena pastor que não passa pelo menos 4 anos estudando teologia. Mas não são as cátedras e as faculdades teológicas que formam pastores. O pastor é uma vocação, é um chamado divino e é uma dádiva do céu. Então precisamos de pastores, porque igreja sem pastor não existe. Igreja sem pastor é como uma família sem pai. Igreja sem pastor é como um exército sem general. Igreja sem pastor
é como avião sem piloto, igreja sem pastor, é como escola sem professor, igreja sem pastor é como navio sem leme, não há direção, não há provisão. Pastores são bíblicos, e hoje eu quero trabalhar com vocês o tema, o pastor segundo o coração de Deus. A palavra pastor vem do hebraico, roi. Roi vem da raiz ra. Roi, ra, querem dizer tornar-se amigo, companheiro, guia, ter experiência, olhar com muita atenção e governar. Tudo isso é atribuição do pastor. Pastor é aquele que se torna amigo, pastor é aquele que é companheiro, pastor é aquele que guia, pastor é aquele que tem experiência, pastor é aquele que olha com atenção e pastor é aquele que governa. Então vamos começar a trabalhar esse versículo, porque nós estamos no aniversário do pastor dessa igreja. E nós vamos celebrar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Então nós vamos entender por que ele é o pastor dessa igreja e por que precisamos de pastores dessa igreja. Tópico número 1. Deus é quem dá pastores. Dá-vos-ei pastores. Deus é quem dá. Se Deus é quem dá, então ponto de número 1. Ponto de número 1. Pastores são dons de Deus para a igreja. Diga comigo. Pastores são dons de Deus para a igreja. Igreja sem pastor está sem o maior presente que ela pode ter depois da salvação de Cristo e do Espírito Santo, que é a sua liderança. Se a Bíblia diz dá-vos-ei, Deus está dizendo que vai dar. Quem dá, dá voluntariamente. Quem dá, dá em forma de presente. E Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, entendeu isso, irmãos. Em Efésios, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim, que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons são esses? Aí no versículo 11 ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons de Efésios 4 e 8 são retratados no versículo 11. Agora, a palavra dons, subindo ao alto e deu dons aos homens, a palavra dons ali é doma. Doma é exatamente presente. E que presentes são esses? São os presentes que estão no versículo 11. Ele mesmo deu, de dome, que vem de doma também, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, muitas vezes, para a igreja, não custa nada ter pastor. Mas para Jesus custou um preço muito caro. Porque antes de ele liberar esses dons, os pastores, que são dons de Deus para a igreja, diz que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Agora, antes de subir ao alto, ele teve que descer. E a Bíblia diz as partes mais profundas da terra. Ou seja, ele foi ao inferno para dar pastores à igreja. Agora veja, primeiro ele desce na encarnação. Ele nasce como homem, ele cresce, como homem ele sofre, ele enfrenta oposição. Como homem ele vai para a cruz, ele desce da cruz. Depois da cruz ele desce ao inferno, quando não tinha para mais onde descer, aí ele sobe na glorificação, e quando ele sobe, ele distribui dons para a igreja. Pastores são dons para a igreja. Então valorizemos os pastores, oremos pelos pastores, glorifiquemos a Deus pelos pastores, valorizemos os dons de Deus para a igreja, os ministros do evangelho, porque para Jesus custou a cruz trazer dons para a igreja. Porque o Paulo que disse, irmãos, que ele deu dons, e esses dons são os pastores. Se você puder abrir comigo, Efésios 4 e 11, ele vai dizer que esses dons, os 5 dons ministeriais, se eles não existirem, verso 12, não vai existir uma coisa, aperfeiçoamento. Veja, no verso 11 ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, igreja sem liderança, sem pastor, sem ministro, sem 5 dons ministeriais, é uma igreja imperfeita. A perfeição vem por causa dos dons. Para a obra do ministério, diaconia, serviço, igreja sem pastor não está servindo direito. Para a edificação do corpo, igreja sem pastor não está edificada. Ela, a qualquer momento, o lobo mau vai soprar e ela vai cair, porque não tem alicerce. Agora, veja o que ele continua dizendo, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Igreja sem pastor não tem unidade de fé. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, igreja sem pastor, está faltando conhecer em plenitude o Filho de Deus. À medida da estatura completa de Cristo, verso 14, para que não sejamos meninos inconstantes, igreja sem pastor está sem maturidade espiritual, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Igreja sem pastor está sem proteção doutrinária, elevada, porque qualquer vento de doutrina. É por isso que Deus disse: dá-vos pastores. Em primeiro lugar, pastores são dons de Deus para a igreja. Em segundo lugar, pastores são ministros do Evangelho. Quem disse isso foi Paulo. 1 Coríntios, quem puder abrir, capítulo 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Tem duas palavras aqui: ministros e dispenseiros. Primeiro, Paulo diz que os homens nos considerem, no grego, logizomai, que os homens nos avaliem, nos pesem. Pesem as nossas ações e deliberem, que os homens nos coloquem numa balança e nos pesem e vejam se nós somos o quê? Diga ministros. Diga comigo, ministros. Deixa eu ver, vocês estão tão caladinhos, mas estão me ouvindo. É muito bom isso aí. Diga ministros. Pastores são ministros do Evangelho. Agora, irmãos, deixa eu desmistificar uma coisa aqui. A ideia que nós temos na nossa cabeça brasileira e ocidental de ministros são sim os 11 do STF, né? Mala na mão, paletó e gravata. Eu sou tradicional, só prego de paletó e gravata. Só quando é numa rede de jovens assim, que, né? Mas eu gosto disso, né? Paletó e gravata. E alguém disse: senhor ministro, por favor, vou abrir o seu carro. Pode entrar, senhor ministro. Senhor ministro, o senhor quer que eu engraque os seus sapatos? Uma aguinha, senhor ministro. Essa é a ideia de ministro. A palavra ministro aqui no texto é servo. Existem 3 palavras gregas para ministro. Diáconos é ministro, servo. É o servo que serve espontaneamente. Dólos é um escravo que serve, que foi comprado para servir. Mas a palavra aqui nem é dolo, nem é diácono. A palavra ministro aqui para servo é ruperete. Diga comigo, ruperetes. Ruperete quer dizer, sabe o quê? O remador de baixo. Paulo está dizendo que os homens nos consideram o remador de baixo. O que é isso, pastor? Ruperete, o remador da galés. O remador da parte de baixo do navio. Ruperetes era um escravo sentenciado à morte, que alguém olhava assim e dizia: aí morrer mesmo? O que é que a gente vai fazer? Anda, tem que matar? Vamos ver se ele serve para alguma coisa. Aí botava ele lá no porão do navio. Quem assistiu o filme B.U. lembra disso. Lá no porão do navio, e o trajeto do navio dependia do ruperete, do ministro. É o ministro aqui. Que ele ia remando. E era uma turma de ruperete. Remando. E ali ele remava até morrer sem soltar o remo. Ali a comida dele era pouca. Ali ele não tinha reconhecimento de ninguém. Ali ninguém via. Mas o destino do navio dependia do ruperetes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim são ministros do Evangelho. Muitas vezes não reconhecidos. Muitas vezes não aplaudido pelos homens, muitas vezes não vi. Eles estão lá embaixo, no porão do navio. Não tem problema, eles estão buscando glória para Deus e para Cristo. Não tem problema se são desprezados, se não são, não são como os políticos, né? Que são ovacionados, os grandes artistas. Eles não foram
chamados para isso, ministros do Evangelho, são Ruperete. Agora tem uma coisa: o capitão do navio não precisa dele não, mas o capitão do navio diz: o navio só chega lá por causa deles. Você sabe por que essa igreja está aqui? Você sabe por que a cidade de Pedro Velho não foi destruída ainda? Porque tem uma igreja. Mas sabe por que tem igreja? Porque tem Ruperetes aqui, o remador de baixo chamado Jurandir, que ele pegou no remo do navio e ele está remando. Não importa as críticas, não importa os insultos, não importa se não é visto, se não é aplaudido. A preocupação dele é agradar o dono do navio. E ele pegou o remo, ele não vai soltar o remo. A privação, a guerra, a incompreensão, mas ele está remando. E essa igreja é o navio que vai chegar no porto seguro, porque tem Ruperetes, tem o remador de baixo. Muitas vezes você está dormindo e o Ruperete está acordado na madrugada, chorando e gemendo. Muitas vezes você está comendo e o Ruperete está jejuando. O que é isso? Ele segurou o remo e ele não vai soltar o remo até chegar no destino certo. Ministros, agora veja, queridos, voltando para Jeremias, capítulo 3. Dá-vos-ei, pastores. Pastores são dons de Deus. Pastores são ministros do Evangelho. Mas pastores têm coração. Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. E nós vamos trabalhar agora exatamente o coração do pastor. O coração do pastor. Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Porque os que estavam lá não eram segundo o coração de Deus, eles andavam segundo o coração deles próprios. O coração do pastor é o coração de Deus, porque Deus é o pastor supremo. E o coração do pastor tem que estar envolvido com o coração de Deus, ele tem que saber muito bem a frequência do coração de Deus. Porque Deus é o pastor de Israel. E Jesus é o maior exemplo de pastor. O coração de Jesus é o pastor que deixa 99, vai buscar um que se perdeu. Que desce a montanha, sobe os vales. Quando encontra um que se perdeu, coloca no ombro e não acha peso. Traz com alegria depois de curar as suas feridas. E salvá-la dos pedradores. Então vamos ver aqui o coração do pastor. Ponto número 1, o coração do pastor, queridos, é coração de pai. O Paulo, que disse em 1 Coríntios, que os homens nos considerem, eu vou falar só do pastor, ele está no aniversário do pastor, e a igreja precisa aprender isso. Porque muita gente não entende o que é pastor, acha que tem gente que acha que pastor é vagabundo, não tem no trabalho, nunca passou um dia pastoreando. Eu teve um dia que eu tive que atender uma família de 4 horas da manhã. O cara queria matar a mulher, os filhos traumatizados. Aí, no mesmo dia, expulsar um demônio. Aí resolveu o problema de um jovem que estava numa situação perigosa. Aí depois o ar-condicionado da igreja quebrou, tem que ajeitar. Aí tem que fazer um dia. Porque o pastor, meu irmão, é psicólogo, é juiz de paz, é conciliador, é conferencista, é professor. E não tem férias, tem férias, é para ter, né? Mas não tem 13º, não tem nada disso, não tem hora para atender, é 1 hora da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas, botei gente dentro da minha casa, 11 horas da noite, acordei assustado, eu quero matar, tem que ir, vai para a casa do pastor. Mas veja, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, quando ele fala que os homens nos consideram como ministros, Ruperetes, ele vai dizer que o pastor é pai, verso 14, veja, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas até moestos como meus filhos amados. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, eu sou o pai de vocês. Ele era o pai espiritual da igreja de Corinto. Agora, o pai, em primeiro lugar, é o que gera. Eu sei que tem pai que gera e não é pai, mas o pai verdadeiro tem que gerar. Por isso,
Paulo vai dizer no versículo 14, não vos escrevo para o vergonha, mas como filhos amados. E no verso 15 ele diz, porque ainda que tivesses 10.000 aios, diga comigo, aios, em Cristo não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmão de Corinto, não adianta, eu sou o pai de vocês. Foi eu quem gerei vocês. Foi eu quem gestei vocês. Foi eu quem senti as dores de parto. Foi eu quem gemi, quem chorei. Foi eu quem renunciei minha própria vida para ver essa igreja saudável, fortalecida. Eu gerei vocês. Pai, eu que gero, irmãos. E gerar espiritual é sentir as dores de parto espiritual, porque espiritualmente até homem sente dor de parto. No Espírito, gemidos intercessórios do Espírito. E Paulo está dizendo aqui, ó, vocês podem ter 10.000 aios. Aio aqui no grego é paidagogos. Paidagogos é que deu origem a pedagogos, que chega para nós como professores, pedagogia. O que era o paidagogos? Pedagogo. Era aquele cego que era responsável por levar o menino para a escola, cuidar da educação do menino, mas ele não era o pai do menino, ele não provia o menino, ele não dava carinho ao menino, não dava atenção ao menino, ele não disciplinava de verdade o menino. Paulo está dizendo, vocês podem ter tido muitos mestres. Paulo foi um mestre aqui, Pedro passou por aqui, foi mestre também, todos foram professores, mas vocês só têm um pai. Quem sentiu as dores de parto e quem gerou vocês fui eu. Então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, você pode ter muitos fãs, você pode ser fã de muitos pastores na internet, assistiu Hernando de Dias Lopes, é um grande mestre, tudo bem. O Luciano Subirá é um grande mestre, tudo bem. Apóstolo Jonas Fernandes é o patriarca dessa igreja também, tudo bem. Pastor Cleófas tem sido mestre, mas nenhum desses aqui é o pai de vocês. O pai de vocês está aí, o nome dele é Jurandir Justino. Ele é o pai de vocês, foi ele quem sentiu a dor de parto por você. Então ame o pai de vocês, honre o pai de vocês, glorifique a Deus pelo pai de vocês, porque todos fizeram isso, mas só Jurandir foi quem gerou vocês. O pastor Cláudio vem de humano, quando ele chama aí para desses gritos, né? Depois vai embora. O problema é quem resolve é ele. Quando a situação é ele, do coração de pai. Primeiro, o pai gera. Segundo lugar, terceiro lugar, pai é o que dá exemplo. Veja o verso 16, 1 Coríntios 4. Admoeste-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Tem muito pai que dá muito mau exemplo. Infelizmente, tem muitos pastores que são mau exemplos para o rebanho. Eu tenho uma ovelha hoje, que é minha ovelha, não era antes, que ele teve um pastor que ensinou ele a ser trambiqueiro. Dá golpe. Então, irmãos, nós estamos vivendo no Brasil. Essa é água para mim, né? Obrigado. Verdade te digo, não pedreiro teu galado. Uma escassez de homens de Deus fiéis à sã doutrina e à palavra. Maus exemplos. Mas Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Eu estou pregando aqui nesse púlpito, porque esse homem de Deus aí tem sido exemplo para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja. Porque não adianta você tentar convencer com palavras. O pastor que é pai, ele é um exemplo. Exemplo de quem ama a palavra, exemplo de oração, exemplo de caráter, exemplo de santidade. Eu criei 2 filhos, Felipe e Monara, e muitas vezes eu fui exemplos para ele de oração sem obrigá-los. Eu ia orar na igreja e levar Felipe pequenininho. Que eu não ia dizer, fica em casa, não vou orar não. Eu ia orar, eu estava lá chorando, me derramando diante de Deus. E ele estava sentado na cadeira, às vezes ficava lá, ia mexer comigo, eu digo, fica vendo. Eu ensinei meus filhos a Bíblia brincando de adedonho. Dizia Felipe, Abel. Ele dizia Adão. Eu dizia Ana. Ele dizia Abinadab não, esqueci agora. Dizia no ar, e assim a gente aprender. Exemplo, aí outro dia eu estava, ano passado meu neto tinha 2 anos de idade, eu estava orando na igreja, nem vi, ele chegou, se ajoelhou, e do meu lado ficou orando com o avô, e Monara tirou uma foto e colocou uma frase, as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta.
Eu quero louvar a Deus, porque deixa eu botar esse copo aqui, senão eu fico pensando que ele está aqui. Porque eu sei que o pastor dessa igreja tem sido um exemplo de vida, de homem de Deus e de integridade para vocês. Pai gera, pai de exemplo, mas em quarto lugar, pai é o que disciplina, irmãos. Porque tem gente que acha que o pai moderno, né? O menino bate na cara dele, é assim mesmo. Né? O menino é quem manda na casa. Eu estava num casamento e o menino andando por baixo das cadeiras. Fique quieto, pai, isso eu mando do meu pai. O menino, 3, 4, manda mesmo, virou um adolescente, hoje eu conheço. Manda no pai, manda na mãe, manda em todo mundo. Porque o pai disciplina. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios 21. Quereis, 4:21. Quereis que eu vá ter convosco com vara ou com espírito de mansidão? Que é a palavra do pai. Porque o pai ama, dá carinho, eu vou já dizer, mas o pai tem uma vara para disciplinar. Lá em casa eu tinha uma vara, o nome dela era disciplina. Um caiozinho, Filipe já sabia. Vai fazer uma disciplina, está lá. Uma vez ele escondeu a disciplina. E eu me lembro que muitas vezes eu ia bater nele, nunca bati em público, levava para dentro do quarto, explicava por que ia fazer, virava de costas, o local lá apropriado, para não machucar, pegava a vara e dizia, agora vai doer mais em mim do que em você. Nunca acreditou nisso. Disciplinando em amor, irmãos. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, se vocês quiserem eu vou com mansidão, se vocês quiserem eu vou engrossar o caldo, eu vou com uma vara. Agora, irmãos, Paulo está dizendo que os irmãos de Corinto são filhos dele. E a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo, irmãos. A igreja de Corinto, aqui no contexto desse texto, estava havendo uma briga lá nos irmãos de Corinto, 4 partidos. Um dizia, eu sou mais de Paulo, outro dizia, eu sou mais de Pedro, eu sou de Apolo, outro pior dizia, eu sou de Cristo. Na igreja de Corinto, os irmãos estavam levando outros para tribunais. Tinha nível de pecado terrível de camarada que estava se relacionando ou com a mãe ou com a madrasta. O texto não deixa muito claro, mas era alguém desse tipo. Irmãos se embriagando na hora da ceia, desprezando os pobres. A igreja de Corinto não queria semear na vida de Paulo, não queria ser primiciante, nem dizimista. Paulo vai falar isso. E pasmem os irmãos, a igreja de Corinto criticava até a aparência física do apóstolo Paulo, que segundo o historiador, tem um texto antigo que diz assim, aí vem Paulo, 1,5 metro, as pernas tortas, nariz chato, sobrancelha comprida, ora, e ele andava assim, segundo o historiador, ora parece anjo, ora parece homem, porque diz que às vezes a glória de Deus vinha e o rosto dele se transfigurava como rosto de homem, rosto de anjo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios 10 que alguns irmãos estão dizendo, a palavra, o escrito dele é forte, mas a palavra é débil e a aparência é fraca, até da aparência de Corinto. Mas esse povo nesse nível, Paulo está dizendo, mesmo assim, eu sou o pai de vocês, eu não vou jogar vocês fora, eu vou disciplinar vocês, eu estou com a vara, mas não vou matar vocês com essa vara, é para corrigir vocês. Olha, teve alguém da minha equipe há muito tempo atrás, separei um indivíduo para ser da minha equipe de liderança. Aí depois ele duvidou e fez comentário que não devia ter feito, da minha integridade. O que eu fiz? Cheguei na minha casa, falando de tal. Isso. Rapaz, eu trouxe você para a minha equipe porque eu confiava em você. Confio em você. Eu não colocava alguém para ser pai da minha equipe. Digo, você dizer isso, baixou a cabeça, começou a chorar. Vem cá, dei um abraço, você está perdoado. Né? Você é homem, falha, só falha também, vamos crescer. Depois, pastor, eu estou envergonhado, vou ficar, vou sair fora, não, vou sair. Trouxe para junto. Resultado, está comigo, fiel, uma bênção, pregando, mas eu tive que aprender a disciplinar. Disciplinar em amor. Porque Paulo ia com a vara, não era com a estaca. A vara. Agora, pai gera, pai dá exemplo, pai disciplina. Quinto lugar, o pai dá fé. Pai dá fé. Versos 14 e 17.
Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas como filhos amados. Agora, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Amado. Como é que o pastor é carinhoso com a igreja? Beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Isso é importante também, né? Eu me lembro que teve um irmão que estava desanimado. Eu passando, não sabia de nada, o Espírito Santo disse, quando ele estava de joelho, bate, eu dei um abraço. Foi a salvação daquele irmão. Eu disse, me senti tão amado. Mas o pastor dá fé à igreja com a palavra também. Eu sou muito exortador, eu prego muita mensagem de confronto contra o pecado. Tem que pregar. Mas eu entendi que tem dias que tem uma irmã que entrou ali que o marido só faltou bater nela. Tem um irmão que entrou ali que o filho que outro está com problema financeiro. E ali não é, aí naquele dia não é o dia da vara. Aí é o dia do beijo, do carinho. Como é que a palavra, a mesma palavra que confronta é a palavra que conforta. Amém, queridos? Terceiro tópico, vamos partir para hoje é festa. Eu estou vendo umas mesas ali, tem um bolo ali. Terceiro tópico, nós vamos aprender agora sabedoria para apacentar, porque o texto diz assim: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria. Então, primeira coisa, ponto número 1, o que é apacentar? Essa é a primeira pergunta. E aí eu já vou para o ponto 2, respondendo o que é apacentar. Ponto 2, apacentar é alimentar. Todo pastor precisa ser um apacentador. Apacentar é levar ao pasto. O Senhor é meu pastor. Por que ele é meu pastor? Porque nada me faltará. Deitar-me faz, diga comigo, deitar-me faz, diga, em verdes pastos. Então, quando o pasto está verde, a ovelha se deita e se alimenta do pasto. Alguém já disse que o cercado não prende a ovelha. O que prende a ovelha é o pasto. Agora, existem os bodes, que ovelha só come grama. Mas o bode não pode ver um casco de alguma coisa, né? Bode come tudo, então bode não tem jeito. Bode jamais será ovelha, a não ser que queira se transformar pelo milagre, né? Mas o pastor é o que alimenta, apacenta. Por isso, aqui em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros, aí depois ele usa outra palavra, dispenseiros dos mistérios. A palavra grega para dispenseiro aqui é oikonomos. Então, em terceiro lugar, o pastor é um dispenseiro, um oikônomo, que é um mordomo responsável pela dispensa. Dispenseiro aqui é o homem responsável pela dispensa. Ele tinha a chave da dispensa, ele conhecia a dispensa, ele abria a dispensa. Todo mundo, quem aqui já teve dispensa ou tem dispensa em casa, né? Você guarda a comida lá. Ele tinha reserva de comida na dispensa. Então, o que é um pastor? Alguém que alimenta o rebanho. Eu estou aqui dizendo que vocês estão aí tão bonitos olhando para mim, tão gordinhos espiritualmente falando, tão brilhantes, porque eu sei que desse púlpito aqui não sai brilhar. Desse púlpito aqui não sai enchimento de linguiça. Desse púlpito aqui sai alimento, porque é dispenseiro, um oikonomos. Então, o dispenseiro, irmãos, o homem que conhece a dispensa, ele, primeiro, em quarto lugar, né, ele tem que conhecer a dispensa. O Paulo vai dizer que os homens nos consideram como dispenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão revelados aqui na palavra. Agora, eu preciso conhecer os mistérios de Deus, que é o alimento de Deus para a igreja, para oferecer o alimento. Em quinto lugar, o dispenseiro tem que ser fiel ao cardápio da dispensa. É o dono da dispensa que diz o cardápio. Qual é o cardápio? O cardápio hoje é Gênesis,
cardápio hoje é Levítico. O cardápio hoje são as cartas paulinas. O cardápio hoje é Jeremias 3:15 misturado com 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 4, aliás. Então, o cardápio é o dono da dispensa quem dá. E o que o dispenseiro tem que ser fiel ao dono do cardápio da dispensa. Porque o texto vai dizer, no versículo 2, além disso, requer que o dispenseiro se ache fiel. Agora, em sexto lugar, o dispenseiro não deve reter o alimento. Conhecimento bíblico não é para ficar me achando, não, é para distribuir. E em sétimo lugar, para a gente começar a terminar, a função do dispenseiro é agradar o dono da dispensa. Está aqui, irmão, verso 2. Além disso, requer que do dispenseiro, que cada um se ache fiel. Veja, a função do dispenseiro, não, porque eu quero alimento tal hoje, porque não. Não, ele tem um único objetivo, agradar o dono da dispensa, irmãos. Paulo disse em Gálatas 1:9, 1:10. Eu vou ler para vocês o que foi que Paulo disse em Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, apóstolo Jurandir, o seu dever aqui não é agradar todo mundo da igreja, porque ninguém agrada a gregos e troianos. O seu dever aqui não é pregar o que eles querem ouvir, porque você tem que agradar o dono da dispensa. Então você tem que ir na dispensa e perguntar, e aí, o alimento hoje? Não, hoje é tutano. E hoje? Hoje vai uma picanhazinha, né? se é que está dando para comprar. hoje um suquinho de maracujá. Não, mas eu queria que fosse um mousse disso. Não, mas o problema é o dono da dispensa. Eu me lembro que Charles Spurgeon só pregava a Bíblia. E um dia começou a circular, Charles Spurgeon tem que se modernizar. Só Bíblia, tem que falar mais de ciência. E é porque a ciência, e Charles Spurgeon calado disse nada. Quando foi um dia ele foi para o púlpito, tinha morrido um filho de uma irmã da igreja, uma tragédia. E ele foi para o púlpito, foi sem a Bíblia. Deixou a Bíblia lá e chegou e disse: hoje eu vou pregar, mas eu não vou pregar sobre a Bíblia. Hoje eu vou chamar a ciência. Aí disse: dona ciência, uma pergunta para a senhora. Qual é o futuro daquele jovem que acaba de partir? Dona ciência, e a mãe que perdeu o filho lutado, como se faz? E começou a fazer perguntas à ciência, a ciência calada. Disse: pois bem, já que a ciência não tem resposta, me traz a minha Bíblia. E abriu lá em João capítulo 11 e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque o dispenseiro, o compromisso dele é com o dono da dispensa. Eu não prego o que você quer ouvir, eu prego o que você precisa ouvir. Amém, queridos? Agradar. Ninguém agrada gregos e troianos, eu já me acostumei com isso. Qual é o pastor, qual é o líder que não é criticado, irmãos? Moisés, o maior líder, foi rejeitado, criticado. Jesus, no grupo dele tinha os 12 dele, criticaram, irmãos. Ontem, alguém me disse: pastor, fulano de tal estava dizendo isso e isso do senhor. Aí eu digo... Aí fui para casa: rapaz, vou preparar uma mensagem aqui sobre o murmurador que tá. Aí disse: não, rapaz, deixa, isso é o eu, o lugar dele é na cruz. Falaram até de Jesus, falaram de Moisés, de que Jesus abençoa, glória a Deus, abençoa. Porque, irmãos, se alguém não quer ser criticado, não exerça posição de liderança, não seja pastor. Agora, sabe qual é o compromisso do dispenseiro? É com Deus, fiel. Eu quero agradar o dono da dispensa. O dono da dispensa hoje mandou eu pregar essa mensagem para vocês. Então, porque é o seguinte: se eu estou saudável, o dono da dispensa, o alimento dele sempre será bom. O grande problema é que eu estou com fastio, que eu estou com algum problema aí, entendeu?
Mas essa noite eu quero dizer que o dono da despensa é aquele que cura os problemas da nossa alma e traz alimento substancial, porque sem Bíblia, que é o nosso alimento, não há vida espiritual. Aplauda a Jesus para entender. Você está compreendendo a mensagem? Oitavo lugar, o dispenseiro está exposto ao julgamento. Julgamento dos homens, Paulo diz que os homens nos avaliem. Julgamento próprio, no versículo 3, 1 Coríntios 4, Paulo vai dizer: todavia, a mim pouco se me dá se seja julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo não se julgava a ele mesmo. Julgamento de Deus, versículo 4. Quem me julga e me justifica é Deus. E eu termino o último ponto, ponto 9. A igreja deve ter cuidado com o julgamento dos dispenseiros. Por quê, pastor? Primeiro, porque eu não devo julgar no tempo errado. Veja, capítulo 4, verso 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o desígnio dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Não julgar no tempo errado, porque, irmãos, nenhum líder é infalível, não existe papa na igreja. Todo mundo, eu sou infalível, Jurandir tem os defeitos dele, ele não é perfeito. Eva, todos nós somos perfeitos. Agora, quem deve julgar a liderança da igreja não é a igreja, é Deus que julga. Olha, Saul estava endemoniado, desviado, perturbado, na caverna. Aí Davi veio por trás com a espada: vou matar. Davi disse: não. Aí cortou o manto, aí levou de nós. Mas por que você não matou? Não, o Senhor é ungido do Senhor, longe de mim. Ele podia ter matado. Então, liderança espiritual, Deus tira, Deus coloca. E se é homem de Deus, não adianta tentar julgar por julgamento humano. Não julgar pelo critério errado. No caso aqui de Corinto, Paulo estava sendo julgado, porque estava havendo uma disputa. Alguém estava desprezando o ministério de Paulo. E você vai ver no versículo 6 que estavam dando preferência a outros do que a Paulo. Veja o que diz o versículo 6. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não vos sobreviçais a favor de um contra o outro. É como se ele estivesse dando preferência. Apolo tem teologia maior. Apolo tem habilidade maior na palavra. E em último lugar, não julgue pela motivação errada. Nos versículos 6 e 7. Paulo está dizendo que a motivação errada era o próprio orgulho. O orgulho da igreja de Corinto levou a julgar. Então eu trouxe essa palavra aqui para dizer a você que no aniversário do nosso apóstolo Jurandir, você precisa entender que esse homem é um dom de Deus para essa igreja, porque a Bíblia diz: Deus é quem dá pastores à igreja. Esse homem é um apacentador, é o que alimenta a sua vida espiritual. O dever dele é agradar a Deus. E só quem tem sentença de julgamento sobre a vida dele é o próprio Deus. O texto está dizendo: e julgará no tempo certo. No tempo certo, se ele acertar, será recompensado. Se ele errar, será julgado. Mas nem eu nem você. Qual é o meu papel? O meu papel é orar, honrar, abençoar e dizer: o Senhor é um ruperetes. O Senhor pegou no remo, eu quero pegar no remo com o Senhor. Porque nós vamos atravessar essas tormentas e essas tempestades. E a comunidade batista do avivamento vai chegar no porto seguro, em nome do Senhor Jesus. Deus disse através de Jeremias: dá-vos-ei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Sabedoria se desenvolve
Inteligência se desenvolve estudando, sabedoria é Deus quem dá, é a habilidade, é a experiência, é o tempo que nos faz adquirir sabedoria. Eu trabalho no ministério desde 16 anos de idade, ajudando pastor, andando com pastor, vendo dificuldade de pastor. Fui ordenado pastor em 2003, então eu tenho 20 e poucos anos que sou pastor da mesma igreja, prego no mesmo púlpito. E tem muita coisa que quando eu comecei, eu não sabia. E não foi os livros que me ensinaram, foi experiência de vida, habilidade de resolver situações complicadas, problemas, de lidar com embates contra a minha própria. O que é que faz isso? No ofício ministerial do pastor, ele cresce em inteligência, estudando a palavra, e ele adquire sabedoria com experiência, porque a inteligência é humana, mas essa sabedoria é divina. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar pelo apóstolo Jurandir, agradecer a ele por essa oportunidade. Vamos ficar todos de pé. O louvor aqui. Vamos cantar um louvor, tem um louvor, e depois a gente vai orar. Vou orar por Jurandir, por essa igreja. Nós vamos abençoar a vida do homem de Deus, que é um pastor, segundo o coração de Deus. É o pastor que Deus deu a essa igreja. E essa igreja está fazendo diferença nessa cidade, por causa das renúncias, das lágrimas, da dedicação desse homem. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida, como eu também. Então não existe recompensas humanas, mas o galardão vem de Deus. Vamos cantar um louvor e a gente vai orar. Fique à vontade aí. Bendito Senhor Espírito Santo. Obrigado por tua palavra. Foi o Senhor quem disse: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com inteligência e com sabedoria. Eu te exalto pelos pastores dessa igreja, Pai. Por essa igreja que tem aprendido a honrar e amar os seus pastores. Oh, louvado seja o teu nome, porque a tua unção está nesse lugar. Venha Feche os seus olhos. em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, Profetas se venderam, profetas se venderam, mas existem aqueles levante as suas mãos que não se dobraram tua presença diante está outros aqui. deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir.
O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. São de Deus, te adoramos, Jesus. É chegado o amanhecer. Deus está levantando Fogo consumido, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Tenda as mãos para cá, vamos orar pelo homem de Deus. Meu Deus, eu te louvo pela vida do teu filho Jurandir, Pai. Por mais essa data, mais esse aniversário, Senhor. Eu oro para que a tua bênção repouse sobre a vida do teu filho de uma forma poderosa, de uma forma especial, Pai. O Senhor sabe as guerras travadas, mas essa é uma noite de celebrar a vitória, meu Deus. É uma noite de te louvar, porque o teu filho não tem soltado o remo, meu Deus. Em meio aos vendavais, aos furacões, ele tem sido o remador de baixo, Pai. Muitas vezes não visto e nem reconhecido, mas ele está remando. Não importa a fúria do vento, meu Deus, esse barco vai chegar no porto seguro que o Senhor determinou. Que o Senhor traga renovo à vida do teu filho Jurandir. Que a dispensa cada vez mais esteja aberta sobre a vida do teu filho, Pai. E os teus mistérios estejam sendo revelados, Pai. O Senhor sabe qual é o maior presente que Ele deseja, que Ele tem pedido a Ti. E hoje é dia do Senhor atender a oração e o clamor do coração do teu filho, Pai. Hoje é dia de resposta. Eu profetizo um novo tempo sobre essa igreja, porque essa igreja tem pastor segundo o teu coração, que tem apacentado esse povo com inteligência e com sabedoria.
Eu declaro céus abertos sobre a comunidade batista do avivamento. Um novo vento soprando. Meu Deus, eu declaro um resgate, Senhor, como nunca essa noite, em nome de Jesus. Pode cantar.